Olá, alunos e alunas dos nonos anos do município de Itabaianinha. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, empenhados nas realizações das atividades. Sou o professor Abraão Costa Rodrigues, leciono língua portuguesa no povoado de Dispensa. Juntamente com a professora Ienes, estamos trabalhando as videoaulas desse intensivão de língua portuguesa. Correto? Nas sextas-feiras, nós temos também o engajamento de um outro componente curricular, que é redação e produção de texto. As nossas dicas continuam as mesmas, porque lá no início eu disse que iríamos trazer dicas de leitura, mas também nós temos a nossa dica de saúde, né? Usar máscara e álcool em gel, caso a gente necessite sair de casa. Porque a pandemia ainda não passou. Parece que ela já terminou, que as pessoas não estão mais nem se preocupando com o vírus, banalizaram. Mas as famílias que perderam seus entes queridos para o vírus estão sofrendo. E nós, eu, em vocês, não queremos esse sofrimento. Então, essa dica aí é para todos nós. A dica de leitura de hoje é Negrinha. É um conto de Monteiro Lobato, aquele mesmo que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá aí, é um conto muito bacana, é de uma menina que ela vai ficar órfã na história, começa com a mãe viva, depois a mãe morre. Ela vai ser criada na casa grande, mas ela sofre muitos maus tratos da sinhazinha, que é a dona da casa, mas também ela sofre os maus tratos da outra empregada da casa grande, certo? Tá aí, é um conto muito bom. Quem quiser, minha gente, meu telefone está aí. Ainda eu posso estar passando, porque poucas pessoas estão pedindo. Professor, é um aluno lá do Jaime, um aluno do Osés. Poucos alunos, os meus alunos da dispensa, eles já leram o grande desafio que eu pedi quando nós estávamos naquele estudo em casa de Itabaianinha, e eles já leram como obrigação o grande desafio. Agora, eles pediram Os Miseráveis, que alguns do oitavo ano do ano passado já tinham lido. Então, quem quiser fazer essa leitura, está aí meu número, 99603-8866. O conteúdo de hoje está nas páginas, viu, minha gente? É um pouquinho longo, mas a gente vai tentar minimizar. Páginas 194 a 197, 203 a 206, no livro Tecendo Linguagens, está aqui de cabeça para baixo até estava, da editora IBEP, correto? Então, eles dividiram esse conteúdo em duas etapas. Eu vou unir as duas etapas, porque então tem muito tempo, a gente precisa avançar, correto? Como é o nome do nosso assunto? Está aí na tela de vocês. Orações subordinadas substantivas. Muito bom assunto, mas se o nosso aluno ele não prestar atenção, ele pode se passar. Eu vou tentar dar algumas dicas para que o assunto não fique tão difícil. Eu acho fácil, mas aí diz assim, professor, é porque o senhor é professor. Mas eu também fui aluno. Para chegar a ser professor, passei por uma escola, eu estudei e eu estudo ainda. E esse conteúdo eu achava o máximo, certo? Vamos lá. São orações que possuem uma relação de dependência. Lembra quando eu falei de regência para vocês? Que um termo dependia do outro, era um termo regente e um termo regido. Meio que parecido, porque as orações subordinadas, elas têm uma relação de dependência. Um depende do outro, certo? E aí, a oração que eu vou chamar a primeira, eu vou ter que dividir o meu período lá, que é um período composto, que a professora Iene falou, período simples, quando tem um verbo, período composto, quando tem dois verbos ou mais. E aí eu vou ter que dividir. Uma das partes eu vou chamar de oração principal. E a outra, a oração subordinada. Essa subordinada vai completar um termo da oração principal. Correto? As orações subordinadas substantivas começam maioritariamente com as conjunções integrantes.
que, quando indicar uma certeza, e se, quando for uma incerteza, uma dúvida. Na maioria dos casos aparece o quê, viu, minha gente? E quase que sempre são elas duas, ou que ou se. Você já fica esperto. Se você lê um período lá e você achar que tem dois verbos, o período é composto. E aí o composto é ou por coordenação que vocês viram no oitavo ano, ou por subordinação, certo? E as classificações são as seguintes, elas são classificadas de acordo com a função sintática, que Enes falou sobre a questão da sintaxe. Sujeito, predicado, núcleo sujeito, núcleo predicado, essas questõezinhas aí todas. Porque percebo que é um assunto, vai puxando um outro. E aí, quais são as funções sintáticas dessas orações subordinadas? Está aqui embaixo, olha. Sujeito, OD, objeto direto, OI, objeto indireto, CM, complemento nominal, aí tem predicativo e aposto. Essas são as funções sintáticas que as orações subordinadas vão trazer, certo? Mas, é muita coisa. Parece ser. Se você achar que não vai aprender, não aprende. Mas se você disser assim, eu vou aprender, é fácil, fácil, com certeza vocês aprenderão, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Certo? Vamos lá. Olhando o livro de vocês, lá na página 194, eu percebi que eles, antes de adentrarem propriamente no assunto, eles trouxeram alguns exemplos para vocês treinarem, fazerem uma espécie de exercício de fixação, para realmente ver se vocês sabem quais são as funções sintáticas de alguns termos. Vamos lá. Tem assim, ó. Vamos fazer análise de alguns períodos, porque eles servirão de base para o nosso conteúdo. OD, que eu disse que é objeto direto, certo? Tem assim, o perfume, vamos colocar um ozinho, porque sempre precisa ter, antes de um substantivo, um artigo, né? O perfume das flores contaminava a casa. Aí eu coloquei de vermelho a casa. Por quê? Porque é um objeto direto. Como é que eu faço para encontrar um objeto direto, professor? Simples. Você pega o sujeito, que aí eu preciso saber o que é o sujeito, viu? Para encontrar o sujeito, você pergunta quem ou o que contaminava a casa? O perfume das flores. Isso é o sujeito. O verbo é contaminava, vem do verbo contaminar. E aí eu faço uma pergunta depois de contaminar. O perfume das flores contaminava o quê? O quê? A casa. Então, aí vai ser um objeto direto, porque não houve nenhuma preposição. E o verbo continuar, ele precisa de um complemento, é chamado de verbo transitivo direto. Certo? Mesma coisa tem assim, ó. Eu comi o bolo. Eu, sujeito, comi é o verbo. Eu faço a perguntinha sempre depois do verbo. Eu comi o quê? O bolo, objeto direto. Porque não apareceu na minha pergunta nenhuma preposição. Correto? Pronto. E aí vocês já viram preposição lá naquela aula anterior sobre regência verbal, regência nominal. Lembram delas? Eu fiz até uma laminazinha das preposições principais. O para, o bi, o com, o contra, o em, o a, as combinações e contrações do, da, ao. Lembram? Isso. Sei que vocês lembram. Vocês são inteligentíssimos e inteligentíssimas. Mas está lá. Objeto indireto. É o OI. Objeto indireto. Vocês têm que lembrar. Quando vocês virem sair, vocês já sabem. OI. Objeto indireto. Não é oi não, viu? É OI. Objeto indireto. OD. Objeto direto. Confio em você. Quem confia? Eu. Eu confio. Então, o eu é o sujeito. Confiar é o verbo. Certo? Então, vou fazer a perguntinha depois do verbo. Não foi isso que nós combinamos? Eu confio em quem? Olha o em. Em é uma preposição. Então, aí eu tenho um objeto indireto. Necessito. Eu também necessito. Então, o sujeito sou eu. Eu necessito de você. Sujeito mais verbo pergunta. Eu necessito de quem? De também preposição. Então, de você é objeto indireto.
Aí aparece o complemento nominal. Complemento A nominal. A escrivaninha tem meu pai, vivia cheia de livros. Não é a escrivaninha tem, não. A escrivaninha de meu pai vivia cheia de livros. É de meu pai. Vamos consertar logo, né? Pronto. Aí eu vejo que a palavra cheia, ela precisa de um complemento, minha gente. A escrivania de meu pai vivia cheia. Se vivia cheia, era cheia de alguma coisa. E cheia não é verbo, cheia é um nome. Então, de livros é um complemento de um nome. Mesma coisa é tenho confiança em você. Eu é o sujeito, tenho é o verbo. Só que tem uma palavrinha aí no meio, que não é verbo. Confiança não é verbo. A confiança é um substantivo. Então, se a palavrinha está complementando o nome confiança, é um complemento de um nome, complemento nominal. Tem confiança em quem? Em você. Em você está completando confiança, complemento nominal. Mesma coisa, tem necessidade de você. Quem tem necessidade de alguma coisa. De você, completa o nome necessidade, complemento nominal. Correto. Vamos lá. Tem também o predicativo, que as orações subordinadas, elas também têm essa função, certo? De predicativo. E aí vocês percebam agora que eu tenho um verbo de ligação, que a professora Ienes falou também, no predicado nominal, certo? Quando aparecer um verbo de ligação, você já sabe. Olha, esse verbo de ligação. Ser, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar, são os principais verbos de ligação. Então, quando eles aparecerem numa frase, vocês analisem. Sujeito, a estrada. Estava, olha, ser, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar. Está é um verbo de ligação. Então, olha, a estrada estava escura. Aí eu vejo sujeito, verbo de ligação, qualidade do sujeito. Escura é a qualidade da estrada. Então, esse escuro é um predicativo do sujeito. O mar parecia bravíssimo. O mar, sujeito, parecia também um verbo de ligação. Bravíssimo é a qualidade do mar. Então, esse aí é um predicativo também. Então, essas duas palavrinhas vermelhas, escura e bravíssimo, são predicativos do sujeito. Tem o termo aposto, que também, uma das orações subordinadas, vai ter essa função de aposto, certo? Que é um termo que vai explicar um outro termo da oração principal. Mas aí, quando nós chegarmos lá, a gente vai ver direitinho, cara. Eu só preciso saber, ou aliás, colocar para vocês que cada uma dessas funções é uma das funções da oração subordinada, certo? Aposto é uma delas. E aposto, minha gente, é um termo da oração que explica um outro termo. Vamos ver um exemplo. Machado de Assis, autor realista, escreveu Dom Casmurro. Aí eu percebo que Machado de Assis é um termo, autor realista é explicando quem é Machado de Assis. Se tem esse termo explicando o outro, eu vou chamar de aposto. Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro. Então, poeta mineiro está explicando quem é Carlos Drummond. Por isso eu vou chamar de aposto. Certo? É quando um termo explica outro. E, por último, a última função da oração subordinada, ela pode ser a função de sujeito, né? Aquele ser da oração de quem você fala alguma coisa. Paulo e João são amigos. Aí, quem são amigos? De quem que eu estou falando alguma coisa? De Paulo e João. Isso aí é o sujeito. Para encontrar o sujeito, você pergunta quem ou o quê. Quem são amigos? Paulo e João. Correto? Pronto. Vamos lá. Então, nós temos o primeiro caso de orações subordinadas. Aí eu coloquei O, S, 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 e na frente é a definição, porque eu sei, e eu espero que você já saiba, mas caso não saiba, tem aí na frente. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Agora, por que, minha gente, esse nome tão grande? Porque oração é frase que tem verbo, então precisa ter verbo, e mais de um, certo? Porque é um período composto, é subordinada porque uma oração vai depender da outra. É substantiva porque essa oração, depois da oração principal, a oração subordinada, ela vai ter o valor de um substantivo. Em alguns casos, a gente vai mostrar para vocês. E subordinada substantiva. E subjetiva é porque ela tem valor de sujeito, certo? E aí vamos ver os exemplos e vocês vão, é mesmo, tem valor de sujeito, apareceu como sujeito.
Para ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, precisa aparecer verbo de ligação mais predicativo do sujeito, certo? Pode ser também com verbos convir, importar e constar, e também com os verbos na voz passiva sintética. Vamos ver exemplos. O exemplo a gente nota logo. Ó, é necessário, é um verbo de ligação. Eu sou, tu és, ele é. O verbo ser é um verbo de ligação, certo? É necessário que eles façam o trabalho. Aí, necessário seria a qualidade do sujeito, né? Então, seria um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, correto? Só que aí, gente, eu disse a vocês lá no início que toda oração subordinada, aliás, todas não, quase que todas, a maioria, ela vai começar com o que ou com o se. Olha o que aí logo. Olha aí o que. É necessário que. Então, vou fazer um cortezinho aqui, ó. Sempre que eu for analisar as orações subordinadas, eu faço esse muro. De um lado fica a oração principal e o que vai ficar na oração subordinada. Correto? Tá aí, ó. É necessário que eles façam o trabalho. Aí eu vou fazer as perguntinhas, né, gente? Eu tenho que analisar. O sujeito está na oração principal ou está na oração subordinada? Eu pergunto para encontrar o sujeito quem ou o que. Vamos lá, quem? Ou então o que? Vamos lá. O que é necessário? Que eles façam o trabalho. Ficou na oração principal ou ficou na oração subordinada? Na oração subordinada. Vamos lá embaixo. Foi dito que o culpado morrerá. Certo? Foi dito que o culpado morrerá. Eu pergunto para encontrar o sujeito. O que foi dito? Que o culpado morrerá. Certo? Então, a oração inicial vai ser a oração primeira aqui, foi dito, vai ser a oração principal, e que o culpado morrerá vai ser a oração subordinada. Agora, como essa oração subordinada aqui tem valor de sujeito, porque quando eu fiz a pergunta, o que é necessário que eles façam o trabalho? O que foi dito? Que o culpado morrerá. As respostas são o sujeito. Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos lá, próxima. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu disse que oração porque tem verbo. Então, você vai ter que procurar o verbo. É a primeira coisa que você faz. É subordinada porque uma depende da outra. Olha, desejo, lá embaixo, vamos ler. Desejo que se recupere logo. Desejo. Aí eu paro. Desejo é um verbo. Aí eu paro aí. Não tem sentido a frase, porque desejar é um verbo transitivo. E os verbos transitivos, eles não têm sentido completos. Vamos lá, então? Aí diz assim, ó, é subordinada, é uma oração porque tem verbo. Eu já vi que tem. Deseja é um verbo. É subordinada, é substantivo. Oração subordinada, porque uma depende da outra. Desejo, a outra vai complementar o verbo desejar. Então, uma depende da outra. É substantiva porque tem valor de um substantivo. Eu posso pegar essa subordinada que se recupere logo e transformar em um período simples, porque eu já tenho, ó, desejo, que é um verbo, recupere é outro verbo. Eu posso pegar esse verbo recuperar e transformar em um substantivo. Desejo a sua recuperação, certo? Então, o verbo que antes era verbo virou um substantivo, então virou um período simples. Por isso que ela é subordinada substantiva. Essa segunda oração, ela tem o valor de um substantivo. Aí, vamos lá para outra frase. Ele verificou se todos estão presentes. Lembra que eu disse que as orações subordinadas, em sua maioria, iam começar em que ou em si? Percebam. Aí, ele verificou o quê? Se todos estavam presentes, certo? Aí eu faço minhas perguntinhas. Como é que eu faço a perguntinha? Eu olho, gente, o sujeito está na oração principal ou está na oração subordinada? Se ela estiver na oração subordinada, ela vai ser subjetiva. Mas esse caso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Perceba, o sujeito não está na subordinada. Quem é que deseja que se recupere logo? Eu está antes de desejo, então está na oração principal.
Aí, eu desejo o quê? Na minha pergunta não apareceu preposição, então vai ser um objeto direto. Se é objeto direto, vai ser objetiva direta. Ele verificou. Quem verificou se todos estavam presentes? Ele. Ele é o sujeito, está na oração principal. Então, aí eu vou pegar o sujeito, juntar com o verbo e fazer a pergunta. Ele verificou o quê? Se todos estavam presentes. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. O outro exemplo está aí na tela. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? Essa oração aí, minha gente, é aquela que vai exercer a função de objeto indireto. A outra anterior exercia a função de objeto direto da oração principal. Esse é o objeto indireto. Vamos lá. O exemplo. Ela gosta de que haja silêncio durante a palestra. Quem é o sujeito aí? Ela. O ela está na oração principal ou na oração subordinada? Lembre que as orações subordinadas começam com que ou com se. Geralmente, na maioria dos casos, assim, bem exorbitantes casos, que começam com que ou com si. E mais ainda com que. Aí eu tenho, ela gosta de quê? Então, o começo da oração subordinada fica nesse meio aqui, por aqui, ó. Aí eu tenho um verbo gostar e tenho o verbo haja, do verbo haver. Certo? Então, tem dois verbos, tem um período composto. Eu sei que ela gosta. Aí precisa de um complemento. O complemento vai ser a oração subordinada, certo? Se o sujeito está na oração principal, eu pergunto. Junto o sujeito com o verbo e faço uma perguntinha. Ela gosta de quê? Olha, apareceu a preposição, então vai ser um objeto indireto. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Certo? Necessito. Quem necessita? Eu. O sujeito também está lá antes. E aí eu vou dividir aqui, ó. Certo? Aí eu pego o sujeito junto com o verbo necessito e faço uma pergunta. Eu necessito de quê? Aí, de que você volte. De que você volte vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, porque está no valor de um objeto indireto. Lembra que apareceu a preposição na minha pergunta? Eu necessito de que, e o de é preposição? Pronto, vamos lá. Vamos seguir viagem. Aí tem essa outra muito parecida com a anterior, certo? As orações subordinadas, substantivas, completivas nominais, elas parecem com objetiva direta. Só que nesse caso, nós não vamos completar o sentido de um verbo, e sim vamos completar o sentido de um nome. E ela exerce a função de um complemento nominal de um termo da oração principal, certo? Aí eu vejo lá, olha o que de novo, minha gente. Esse que, essa conjunção aí, é a mais comum nas orações subordinadas substantivas, certo? E aí eu vou separar aqui, ó, já que o que vai dizer onde é a divisão. Olha. E aí, quando você chegar lá nos livros de vocês, caso ainda haja dúvida, vocês perguntam aos professores de vocês, mas vocês já têm a noção de que esse que vai ser a sua chave mestra, certo? Aí, ó, tenho certeza. Quem tem certeza? Eu. Então, o eu é o sujeito que está oculto aqui. Aí ele está na oração principal, porque eu tenho certeza, é a primeira oração. A segunda oração é de que gostas de mim. É a oração subordinada. Essa oração subordinada tem valor de quê? Porque diz que é completiva nominal quando ela tem valor de um complemento de nome. E aí eu tenho, na outra anterior, que era a oração subordinada, substantiva, objetiva e direta, esse termo da oração subordinada completava o verbo. Agora o verbo é tenho. Percebam, o verbo é ter. Mas aí o nome certeza está aqui no meio. E quem tem certeza de alguma coisa. De que gosta de mim, está completando o nome certeza. Então vai ser uma completiva nominal. Percebam que ela é bem parecida, porque aparece a preposição na pergunta. Olha, eu tenho certeza de que, mas não é de indireta. É completiva de nome, porque está completando um nome. Mesma coisa no segundo caso. Eu estou esperançoso. O eu é o sujeito, estou é o verbo.
mas aí tem uma palavrinha no meio. Antes da oração subordinada, aparece uma palavrinha que precede o complemento, esperançoso. Quem está esperançoso, está esperançoso de. Aí eu estou esperançoso de quê? De que você volte. Aí é um complemento de um nome, certo? Por isso eu vou chamar de oração subordinada substantiva completiva nominal. Tem também a predicativa. Gente, olha, bem simples essa. Por quê? Eu passei... Aí vocês podem dar uma pausa até para dar uma olhada nesses verbos aqui, ó, que são os verbos de ligação, que eu já citei na estante, mas eles estão aqui, ó, certo? Ser, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar, estar, são os principais verbos de ligação. E aí, caso eles apareçam aqui nessa ligação, repare, você veja uma conjunção aqui, ó, tá vendo? Antes da conjunção, se aparecer um verbo de ligação, você já sabe que é a oração subordinada substantiva predicativa, porque ele tem valor de predicativo, aquela qualidade do sujeito, certo? Olha, o pior é um verbo de ligação que vem do verbo ser. Olha o ser aqui, ó, certo? Se ele é um verbo de ligação, vai ser predicativa. Quando ele estiver nesse meinho, porque quando estiver no início, vai ser subjetiva, lembra? É comum, é necessário, Então, aí são subjetivas, porque você vai perguntar o que é, aí ele vai dar a resposta como uma oração subordinada, aí vai ser sujeito. Nesse caso, não. Nesse caso, o verbo está entre a oração subordinada e a oração principal, no meio. Então, nesse meio apareceu um verbo de ligação, você já sabe, predicativa, é na certa. Minha esperança olha o verbo de ligação, que você volte. Então, que você volte é uma oração subordinada substantiva predicativa, porque aqui apareceu um verbo de ligação, então ela vai seguir como predicativo do sujeito. Certo? A nossa outra oração, também naquela linha lá que eu apresentei no início, né, das funções das orações subordinadas substantivas, é a oração subordinada substantiva apositiva, aquela que tem valor de aposto. E aí, outra dica, minha gente. Geralmente, elas vêm separadas com esses dois pontinhos aqui, tá vendo? Ó? Vou até crescê-los. Ó, tá vendo eles aqui? Ó, dois pontos. Esse era o meu maior receio. Dois pontos. Que você não aceitasse o meu pedido de casamento. Então, esse que você não aceitasse o meu pedido de casamento está explicando o meu receio, certo? E repare também que ela veio com dois pontos. Se aparecer dois pontos, vocês não podem vacilar. A positiva. Veja a outra. Não consigo aceitar uma coisa. Dois pontos. Você não ter comparecido à festa. Certo? Tá aí os dois pontos. E aí você já sabe, a positiva. Agora, minha gente, eu analisando o livro de vocês, eu vi que eles transformam, logo no início dos exercícios, eles transformam período simples em período composto, ou vice-versa, transformam em período composto em período simples. Então, vamos praticar um pouquinho. Eu peguei duas frases aqui, na sequência tem mais. Vamos lá. A primeira frase é essa: desejo que ela volte, certo? Primeira coisa que vocês têm que fazer é analisar os verbos. Eu tenho volte, é um verbo, e deseja é outro verbo. Então, tem dois verbos. Período composto, certo? E aí é um período composto por subordinação. Aí eu já sei onde é que vou separar, porque tem um que aqui, então separo aqui. Eu desejo, é a oração principal, tá aqui, ó. Primeira oração, desejo, que é eu desejo, né? O sujeito ao culto, oração principal. E a segunda oração, que é essa outra, que ela volte, é a oração subordinada. Nesse caso, vai ser a oração subordinada substantiva objeto direta, por quê? Eu desejo o quê? Eu vou fazer a pergunta depois do verbo, lembra? Eu desejo o quê? Que ela volte. Mas aí, oração subordinada substantiva objetiva direta oração ser porque é verbo, oração é subordinada porque uma depende da outra. Eu desejo o quê?
Agora, por que ela é substantivo? Porque eu posso trocar essa oração subordinada aqui, que ela volta, por um substantivo volta. Vai ficar assim, ó. Eu desejo a sua volta. O verbo aqui, ó, volta e some. Vira, volta, volta é um substantivo. Vamos lá, segunda frase, para a gente analisar. Tenho medo de que esses assessores me traiam. De que esses assessores me traiam, eu sei que é oração subordinada, porque tem o quê, ó. Certo? Eu vou passar um tracinho aqui. Mas eu tenho que ver os verbos, olha. Tenho é um verbo, do verbo ter, e trair é outro verbo, certo? Tem dois verbos, uma oração, porque tem verbo, e é um período composto, por subordinação, porque uma depende da outra. Eu tenho medo. Aí a pessoa diz, de que você tem medo? Então, você precisa de um complemento, e o complemento vem em forma de oração subordinada, certo? É uma oração, é subordinada. É substantiva por quê? Porque essa oração vermelha que eu destaquei aqui, ela tem valor de um nome, de um substantivo. E para isso acontecer, eu tenho que trocar esse verbo aqui por um substantivo. Então, tenho medo da traição desses assessores, certo? Então, aí sumiu um verbo, virou um período simples, ok? E a oração subordinada substantiva é completiva nominal, porque está completando o nome medo, olha. Quem tem medo de alguma coisa. Nesse caso, é de que esses assessores me traiam, completa esse nome. Vamos lá. Eu também coloquei mais outras frases aqui para a gente trabalhar, né? Porque a gente precisa estar exercitando. Vamos lá. As frases são essas, para a gente classificar, transformar um substantivo em um substantivo, as orações subordinadas substantivas. Certo? A gente vai pegar essa parte que está destacada, vou crescer um pouquinho mais, que está destacada, e nós vamos transformá-la em um substantivo. Só essa partezinha aqui, ó, de que Carlos chegaria para a comemoração. Então, a família estava certa de que Carlos, olha, quem está certo é alguma coisa. Veja que o verbo estava e a oração subordinada está completando é um nome aqui, ó, certa. Então, aqui seria uma completiva nominal, correto? Mas eu quero só saber qual é o substantivo que eu posso substituir por essa oração subordinada. E aí, para fazer isso, você olha logo o verbo, porque se tiver dois verbos, é um período composto. Eu quero transformar em período simples. Chegaria. Então, eu vou trocar chegaria por chegada. A família estava certa da chegada de Carlos para a comemoração, né? A família estava certa da chegada de Carlos para a comemoração. Eu não preciso da conjunção, porque eu não vou ligar uma oração à outra, certo? E nem termos de uma mesma oração. Eu vou estar trabalhando com um período simples. Vamos lá. Letra B. O meu desejo era que todos comparecessem. Eu tenho desejo, que é um verbo, e comparecessem é outro verbo. A gente vai fazer o quê? Substituir esse aqui, ó, que, ó, começa aqui a oração subordinada. Eu vou pegar essa oração subordinada e transformar em um nome. O meu desejo era que todos comparecessem. Então, o meu desejo era o comparecimento de todos à reunião. Então, comparecimento é um substantivo. Pronto. Nesse caso aqui, eu ia classificar em oração subordinada substantiva predicativa, porque, olha, o era é um verbo de ligação. Eu disse, quando ele aparecer nesse meio, vocês já vão na certa, certo? Foi confirmado que você participou da entrevista aos candidatos. Aqui seria, nesse caso, olha, foi confirmada a oração principal, que você participou da entrevista aos candidatos. Aí eu faço aquela pergunta, o que foi confirmado? Que você participou, veio como resposta, então vai ser sujeito, subjetiva, seria subjetivo. Mas se eu quero transformar esse período composto em um período simples, trocando o verbo participou por um substantivo. Então, foi confirmado a sua participação na entrevista aos candidatos. Então, o verbo sumiu, participou, e virou participação, que é substantivo. Mas aí vem o exercício. Assim, eu fiz um exercíciozinho bem fácil para a gente tentar praticar. Vamos lá. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. Veja como é fácil, minha gente. Olha. O que é que a gente vai fazer?
Meu desejo é que haja paz. Quem é a primeira oração aqui? Primeira oração é meu desejo, né, minha gente? Certo? E aí, a primeira oração, eu vou saber que é a oração principal. Por que a oração principal? Porque a conjunção não está nela. Olha. A conjunção está aqui. A oração subordinada substantiva, ela inicia com uma conjunção, que pode ser que ou pode ser se. Muitíssimos poucos casos aparece uma outra conjunção, ou mais, na maioria dos casos, é que ou se, e mais ainda que. Então, já viu que, e ela está na segunda oração. Vai ser, vamos colocar aqui, segunda oração. É que haja paz. Correto? Tá aí as duas orações. Vamos classificar, né? A primeira já classifiquei, que é a oração principal. A segunda eu preciso classificar, que é a oração subordinada substantiva. Ela é subordinada, porque uma depende da outra, é substantivo porque tem valor do substantivo. Agora eu preciso classificar. E aí eu já olho que aqui tem um ezinho aí no meio, olha. Um verbo de ligação. Se tem um verbo de ligação, vai ser predicativa. Já tem que estar ligado nisso, porque lá na lâmina anterior que eu coloquei os principais verbos de ligação, ser, parecer, permanecer, e o verbo é vem do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Correto? O meu desejo é um só, também eu disse uma dicasinha sobre as orações subordinadas que aparecem com dois pontos. Olha, dois pontos aqui, minha gente. Vocês perceberam que ele, repare que é um termo explicando o outro da oração principal. O meu desejo é um só. Qual é o meu desejo? Que haja paz. Então, que haja paz está explicando o meu desejo. Certo? Então, aqui a oração principal vai ser a primeira oração, mas, gente, nem sempre vai ser assim. Primeira oração, oração principal. Possa aparecer em alguns casos a oração principal vindo depois, certo? Vocês fiquem de olho na conjunção ou se ela está dependendo daquela outra, para complementar aquela outra, certo? Porque a oração subordinada, ela complementa o sentido da oração principal. Mas não quer dizer que a oração principal vai vir primeiro e a oração subordinada depois, não. Primeira oração, meu desejo é um só. E aí eu vou chamar de oração principal. E a segunda oração vai ser que haja paz. Vai ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Eu coloquei predicado apositivo, porque ela tem valor de aposto. Certo, minha gente? Tá aqui, olha. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Já que, olha, apareceram os dois pontos, que é a marca da apositiva, e esse termo que haja paz está explicando qual é o meu desejo. Aposto é um termo que explica outro. Olha, convém que haja paz. Primeira oração. Aí eu vou acelerar o processo. Primeira oração. Qual é? Eu já sei que é convém, porque o que apareceu depois, tá vendo? Convém. A segunda oração é que haja paz. Convém que haja paz. Então, a segunda oração é que haja paz. Eu vou classificar o convém vai ser a oração principal, né? E que haja paz vai ser a oração subordinada, substantiva. E aí, agora? Eu vou ter que fazer aquela pergunta para encontrar o sujeito. O que convém? Que haja paz. Então, que haja paz veio como resposta, como se fosse um sujeito. Quando eu pergunto lá, João e Paulo são amigos. Quem são amigos? João e Paulo. A resposta é o sujeito de que eu estou falando alguma coisa? Tem uma coisa assim. O que convém? Que haja paz. Isso funciona como sujeito. Então, vai ser subjetivo. Aqui, vou colocar vermelho aqui e negrito. Ótimo. E aqui, essa outra aqui, necessito.
eu só vou falar, minha gente, não vou colocar a resposta, porque senão a gente vai demorar demais. Ó, necessito de que haja paz. Quem necessita? Eu. O sujeito está aqui. Se o sujeito está aqui, ela não pode ser subjetiva. E aí eu vou já dando as dicas para vocês ficarem espertos. Se o sujeito está na oração principal, é nem não é subjetiva. Se não tem verbo de ligação aqui no meio, ó, não é predicativa. Se não aparece dois pontos, não é apositiva. Então, só tem três para classificar, que é objetivo direto, indireto e completiva nominal. Aí você vê, ó, necessito é um verbo, tá vendo, ó? E aqui não apareceu nenhum nome para começar a oração subordinada. Aqui já é oração subordinada. Quando tiver um nome, vai ser completiva nominal. Quando não tiver esse nome aqui nesse meio, ou é direta ou indireta. E você só vai fazer o quê? Juntar o sujeito ao verbo e fazer uma pergunta. Se aparecer preposição, como é o caso dessa, olha, eu necessito de quê? De que haja paz. Aqui vai ser objetiva indireta. Oração, subordinada, substantiva, objetiva indireta. Certo? Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Está aqui em negrito. Essa primeira parte aqui, necessito, vai ser a oração principal. Eu acho, olhe, oração principal, que necessitamos de paz. O sujeito está na oração principal? Sim, eu. Vai ser o sujeito. Se o sujeito está aqui, então não é subjetiva, correto? Isso. Porque subjetivo, o sujeito tem que estar na oração subordinada. E nesse caso, está na oração principal. Tem verbo de ligação aqui nesse meio? Não, porque achar não é verbo de ligação, é verbo de ação. Então, não é predicativa, certo? Tem dois pontos? Não, então não é apositiva. Correto? Então, 13 eu já livrei. Aí tem o quê? Direta, indireta e completiva nominal. Não tem nenhum nome. Repare, depois do verbo já aparece a oração subordinada. Então, não é completiva de nome. Ou só é direta ou é indireta. Para saber disso, eu pego o sujeito, junto com o verbo, faço a pergunta. Eu acho o quê? Que necessitamos de paz. Então, como eu fiz minha pergunta, não apareceu preposição, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Correto? Muito bem. Vamos partir para a próxima lâmina, que já estamos terminando. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Olhe, quem é o sujeito aí? Ninguém. Quem não desconfiava que as decisões já estavam... Ninguém. Então, ninguém é o sujeito. E está na oração principal. Se está na oração principal, não é subjetiva. Certo? Não é subjetiva. Se não é subjetiva, vamos lá, então. Nós temos outras opções. As outras opções, quais são? Você olha, tem o verbo está aqui, ó. O verbo está aqui e a oração subordinada está aqui. Tem alguma palavrinha nesse meio entre a oração subordinada e a oração principal? Não, então também não é completiva de nome. Se tivesse um nome depois do verbo, seria completiva nominal. Não tem. Tem dois pontos? Não, não é a positiva. Tem verbo de ligação? Não, não é predicativa. Então, só tem direta ou indireta de novo. Ninguém desconfiava. O sujeito é ninguém, o verbo é desconfiar. Faça a perguntinha aqui depois do verbo. Aí. Ninguém desconfiava de quê? Apareceu preposição indireta. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E aqui, ó, ninguém desconfiava é a oração principal. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Quem chegou à conclusão? Nós. Nós é o sujeito. Está aqui é o cultozinho, certo? Então, nós chegamos à conclusão. A oração principal é até aqui. Se o sujeito está na oração principal, eu já sei que não é subjetiva. Chegamos é um verbo de ação, então não é... Aliás, não tem nenhum verbo de ligação aqui nesse meio. Não é predicativa. Não tem dois pontos, não é apositiva. Só tem completiva nominal, direta e indireta. Vamos lá? Olha, o verbo é esse, chegamos. O verbo é chegamos, está aqui, ó.
Repare, tem um nominho depois do verbo. E esse nome precede de um complemento. Quem chega à conclusão de alguma coisa, certo? Então, esse de que o nosso passeio não vai acontecer, está completando esse nome. Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O problema é que não confia em você. O sujeito. Qual o problema? Que eu não confio em você. Está aqui, o problema está aqui, o sujeito está aqui, certo? Então, eu já elimino a subjetiva, está fora. Porque a subjetiva, o sujeito tem que estar na oração subordinada. Não é. Não tem 2 pontos, eu já elimino a positiva. Precisa ter 2 pontos, sinal de pontuação. Não tem. Então, eu tenho as outras. Aí eu vou olhar aqui na estrutura, se esse verbo aqui é de ligação. Se for, vai ser oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? Porque ela vai funcionar, essa oração aqui, olha, que não confio em você, funciona como predicativo do sujeito que é o problema. Certo? Então, é essa a resposta, porque o é o verbo de ligação. O barulho constante não permite, permite é o verbo, olha, certo? A gente vai analisar esse verbo. É um verbo de ligação? Não. Então, não é predicativa. Certo? O barulho constante, ele não permite. O que não permite? Então, o sujeito está aqui, ó. O sujeito está na oração principal. Não é subjetiva. Já vi que não é possível, porque não tem 2 pontos. Já vi que não é subjetiva, porque o sujeito está cá na oração principal. Já vi que não é verbo de ligação, permite. Então, também não é predicativa. Aí eu analiso a objetiva direta, indireta e a completiva nominal. O verbo está aqui. E a oração subordinada está aqui. Então, não tem nenhum nome entre eles para completar. Se tivesse, seria completiva nominal, mas não tem. Então, ou é direta ou indireta. Vamos pegar o sujeito, juntar com o verbo e fazer uma pergunta aqui. Não tendo preposição direta, tendo preposição indireta. O barulho constante não permite o quê? Não teve preposição. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E aqui o barulho constante vai ser a oração principal, certo? Não permite. Decidiram que as novas mercadorias teriam um novo valor. Aí eu faço a pergunta para encontrar o sujeito, porque essa é meio confusa, né? O que decidiram? Aí a resposta é que as novas mercadorias têm novo valor. Então, isso aqui funcionou como sujeito. Quando eu fiz a pergunta ao verbo, ele disse que isso aqui era o sujeito. Se é o sujeito, então vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva. Porque, olha, a oração principal está aqui, mas o sujeito está na oração subordinada. É o único caso que o sujeito fica na oração subordinada. Correto, minha gente? Faltam somente 2 telas para a gente acabar. Aí tem assim, as orações sublinhadas são respectivamente. Eu coloquei 2 orações aí. Deduzo que a encomenda ainda não chegou e é claro que vamos viajar nas férias. E é uma questão de marcar X. Fácil, fácil, né? Vamos lá. Quem deduz que a encomenda ainda não chegou? Eu deduzo. Certo? Tá lá, o sujeito está aqui na oração principal. Se está na oração principal, vamos analisar, olha, não tem verbo de ligação, não é predicativa, não tem verbo de ligação aqui, olha, então não é predicativa. O sujeito está na oração principal, não é subjetiva, não tem 2 pontos, não é a positiva. Ou é direta, ou indireta, ou completiva nominal, certo? Porque eu tenho 6 classificações. Vamos lá. O sujeito é eu, o verbo é deduzo, eu faço uma perguntinha depois do verbo. Eu deduzo o quê? Já sei que é direta, porque não apareceu preposição. Então, vai ser oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta. A primeira vai ser assim. Vamos ver a segunda. Olha, é claro que vamos viajar nas férias. O verbo é, olha, o verbo é lá no início. É um verbo de ligação, mas ele não está no meio. Quando está no meio, é predicativa. Mas não está no meio. Vocês perceberam que está aqui no início. Né? Se não está aqui no meio, já elimina o predicativo. Não tem 2 pontos, não é a positiva também. Então, aí agora eu vou perguntar quem é o sujeito.
O que é claro? Que vamos viajar amanhã. Então, o sujeito apareceu com oração subordinada. Então, vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Quando o sujeito está na oração subordinada, vai ser subjetiva. E aí, qual a resposta correta para eu marcar? Eu vou procurar na opção que primeiro aparece uma oração subordinada substantiva objetiva direta e a segunda, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos lá? Subordinada substantiva objetiva direta e a positiva, não. Subordinada subjetiva, primeira, não. Oração subordinada substantiva objetiva direta, sim. E subjetiva, a segunda, sim. Então, a gente vai marcar a letra C. E aí, quando vocês estiverem assistindo, vocês podem pausar para analisarem direitinho. Olha, eu deduzo o quê? Direta, porque não teve preposição. O que é claro, que vamos viajar amanhã. Então, o sujeito apareceu na oração subordinada, por isso é subjetiva. E aí eu procuro. Aqui, primeira é direta, tá aqui, ó. Oração subordinada substantiva objetiva direta, foi a primeira. E a segunda é oração subordinada substantiva subjetiva, correto? E nossa última tela, vamos ler essas sentenças e depois vamos classificar. Bem semelhante àquela anterior. Só que essa já começa com uma oração. Veja, é preciso que ela se encante por mim. É preciso que a oração subordinada começa aqui. Eu já até sublinhei. Correto? Pronto. E aí eu vou saber onde é que está o sujeito. Eu tenho que perguntar. O que é preciso? Que ela se encante por mim. Então, o sujeito está aqui. Se o sujeito está na oração principal ou na oração subordinada, vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isso já sei a resposta dessa letra A. Certo? E aí vocês podem fazer assim. Primeira oração, oração principal. Segunda oração, oração subordinada substantiva subjetiva. Aí chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Olha, gente. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Pronto. Quem chegou à conclusão? Ele. Ele está aqui antes do verbo chegou. E a oração subordinada está cá. Então, se o sujeito está na oração principal, o sujeito está aqui, logo aqui no iniciozinho, eu já não tenho subordinada substantiva subjetiva nessa segunda opção. Não é subjetiva, porque a subjetiva, o sujeito está na oração subordinada. Não tem nenhum verbo de ligação aqui, olha. Não tem, tá vendo? Conclusão é um nome, chegou ao verbo de ação. Então, já elimina a predicativa. Eliminei a subjetiva e eliminei a predicativa. E vou eliminar agora também a positiva, porque cadê os dois pontos? Não tem. Aí eu vou ficar com objetiva direta, indireta e completiva nominal. São as três. Como é que eu vou fazer? Chegou à conclusão. É para que o verbo está aqui, a oração subordinada está cá. Aqui sobrou o quê? Um nome. Se sobrou esse nome no meio, eu vou chamar de completiva nominal. Então, a primeira vai ser oração subjetiva, né? E a segunda vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E a gente vai lá para a opção para encontrar qual está correta junto com ela, que equivale a essas duas opções. Vamos lá. A primeira tem que ser subjetiva. Olha. A primeira tem direta aqui, não é. Tem subjetiva aqui e aqui. Pode ser essas duas. Qualquer uma delas pode ser. Mas vamos ver a segunda, as opções. A letra C tem indireta, que não é, e a letra B tem o quê? A completiva nominal. Então, a gente vai marcar a letra B. Pronto? Pronto. Finalizamos a nossa aula aqui. Eu espero ter ajudado a vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, procure os professores de vocês para sanar essas dúvidas. Não deixem, não acumulem dúvidas. Façam o máximo para desenvolver as atividades e fiquem com Deus e até a próxima aula.